Nós estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, na Casa Cor. Então vocês vão ouvir uns barulhinhos aí no fundo. Esquece, gente, porque a mensagem vai valer a pena. A Casa Cor ainda não abriu, mas quando vocês estiverem ouvindo e vendo esse episódio, ela vai estar aberta ao público. E eu tô recebendo hoje aqui a Sandra Santos. A Sandra vai falar um pouquinho pra gente sobre o novo de Deus. Sabe quando você deixa todo o seu passado para trás para o Senhor fazer o novo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vinda, Sandra. Prazer, Cris. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Alegria toda minha, é uma honra, viu? Gente, estar aqui com você. Eu quero contar para vocês que eu acabei de ler esse livro agora, da Sandra. Deus deu esse livro para ela e eu fiquei muito feliz ao ler, porque eu acredito muito na simplicidade. Era isso que eu estava te falando, né, Sandra? E esse livro tá escrito assim de uma forma tão simples. Você se sente dentro do livro realmente. Isso é muito gostoso. E no final do livro eu vi essa passagenzinha falando um pouco sobre a gente deixar o passado para trás, para viver o novo de Deus. E na mesma hora eu senti no coração da gente falar um pouquinho sobre isso. Amém. Realmente, Cris, o livro foi um desafio, né? Como eu coloquei aqui, que eu não sou escritora, não tenho a pretensão de ser, sabe? Mas é o resultado de uma obediência. Deus me veio sinalizando, né, de várias formas. Sandra, escreve um pouco das suas experiências, né, para que alcance outras mulheres como você, simples, dona de casa, mãe, avó, e que tem vivido muitas coisas no Senhor, que pode alcançar o coração de muitas outras mulheres. E uma delas foi esse, de não olhar as impossibilidades ou as minhas não possibilidades, né? Mas acreditar em Deus e sabendo que quando Ele tem um propósito, quando é a vontade dEle, as portas se abrem sobrenaturalmente. Tá? E você, assim, como que num passo de mágica, vamos dizer assim, você começa a colocar com muita facilidade no papel aquilo que você viveu, porque o que está no livro é nada mais um pouco, né? Eu falo que é bem pouco das minhas experiências com Deus. Ah, isso é lindo demais. E eu acredito muito nesse compartilhar, sabe, Sandra? Eu creio que quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente leva um pouquinho disso para o outro começa a enxergar de uma outra forma. Então é maravilhoso você ter compartilhado um pouco das suas experiências aqui nesse livro. Então, gente, o livro você pode adquirir ou na Igreja Batista Central ou pelo Instagram. Vai lá no Instagram da Sandra e vai ter o nomezinho do Instagram dela, que é grande, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Agora me conta uma coisa. Você viveu muitas coisas. E a partir do momento que quanto mais a gente vive, né, Sandra, mais dificuldades a gente passa, mais culpa a gente tem, mais a gente conhece pessoas, se relaciona e muitas vezes isso é maravilhoso, outras vão criando cicatrizes. E tem muitas pessoas que ficam presas nas cicatrizes, no passado e começam a não viver o novo de Deus justamente por estarem presas a esse passado. Me conta como que foi esse processo na sua vida. A palavra de Deus fala algo muito interessante lá em Isaías 43, 18, fala assim: não ficar pensando no que passou, porque eis que estou fazendo coisas novas. Então, quando você se agarra, né, naquelas questões que às vezes você quer perguntar para Deus, os questionamentos que você nunca talvez vai ter essa resposta agora, o porquê, por que o Senhor permitiu, por que eu tive que viver aquilo, você não vai conseguir voltar e mudar o passado. Mas eu falo assim que tem dia que você não pode mexer nele, é o dia de ontem. Então nós temos que viver hoje, a palavra fala hoje. Hoje o que você tem em mãos, o que Deus espera de você hoje. Faça o melhor, primeiro para Deus e para você mesmo. Então a gente sentar e colocar no papel questões assim, de sonhos que ainda não realizados, sem preocupar com tempo,
Porque no meu caso, por exemplo, né, eu já sou vovó, já é a avó escrevendo, né? Até o meu neto falou comigo, Pedro, vó, eu li seu livro, estou muito orgulhosa que eu tenho uma avó que escreve, que escreveu, virou escritora. Eu falei, não, Pedro, eu não sou escritora, eu estou em obediência, porque esse livro nada foi do que obediência. Deus foi me dando, foi me como cercando, né, em situações, me pedindo, escreve um pouco das suas experiências, escreve um pouco das suas experiências, até que não teve mais jeito. E no meio dessa pandemia, que foi muito interessante, no final do ano passado, no mês de outubro, eu senti assim que era um momento. E se eu fosse olhar as impossibilidades até do momento, que muita gente falou, Sandra, você não vai ter como lançar esse livro, né? Tá tudo fechado. Eu falei, não, eu vou obedecer. Inclusive, né, a minha amiga Séries, pastora Séries Silva, ela falou, Sandrinha, não se trata de escrever um livro, se trata de obedecer. Amém. Né? E aí Deus foi colocando pessoas, né, no meu caminho, que a gente foi assim recebendo de Deus assim pelas manhãs, como foi o título do livro, né? Eu ia por outro nome e Deus me deu, falou, não, pôs os meus pés sobre a rocha. Eu ouvi isso por 3 vezes. Eu falei, Senhor, o que é isso? Foi claro. Ele falou, é o nome do título. E essa capa, só esse título aqui, já impactou algumas pessoas. Eu já recebi mensagem, testemunhos de pessoas até em outros estados, falou assim, eu fiquei meia hora olhando para essa capa e Deus me falando através dela, né? Então, o que eu vi? Que se eu fosse olhar minha condição literária, formação, financeira, sei lá, muita coisa, eu não ia fazer, né? Mas eu não olhei para isso, eu olhei para aquilo assim, eu posso avançar naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, porque eu acredito que quando Ele fala, vale a pena obedecer. É exatamente isso, o programa foi a mesma coisa, né? Quando o Senhor me deu a visão, eu falei, Senhor, o Senhor tem certeza disso mesmo? O Senhor quer me usar dessa forma? E Ele foi falando, me mostrando, eu falei, eis-me aqui. E é exatamente dessa forma que você está contando o livro. Não é sobre o que a gente vai fazer, o que você escreveu ou o que eu estou fazendo aqui. É sobre o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, né? Nos usar como um canal. Exatamente. E isso é obediência. É obediência. E a gente colocou, né, numa linguagem, como você falou, simples, né? Um livro pequeno, de leitura rápida, né? Eu tenho até um testemunho de um homem que é até lá da comunidade Zona Sul. Ele falou, eu adquiri seu livro e não fui trabalhar no dia seguinte. Eu falei, é mesmo? Ele falou, enquanto eu não li todo, eu não larguei o livro. Que bênção! Aí ele falou, 2 horas da tarde, ele me mandou tudo que Deus tinha falado nele, através dele. Então eu vi assim, como se uma página na minha vida estivesse virando, né? Algo novo que está surgindo. E não olhando para o que eu já vivi. Eu coloquei algumas coisas aqui, né, que perdas materiais, por exemplo, não me sufocaram. Eu perdi muitas coisas, mas eu avancei numa confiança, em primeiro lugar, em Deus, nas possibilidades nele, né? Porque a palavra diz que tudo é possível daquele que crê, né? Então a gente não olha para você, olha para o autor, que é o Senhor, e você só obedece. Aí vai nascer, eu creio que outro livro já, que é Debaixo da Nuvem de Obediência, que esse já foi obedecer. Glória então a nós Deus. Resolvemos, né, lançar agora esse ano, a gente está aí caminhando com o livro e graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa. Glória a Deus. É isso, gente. Eu acho que é sobre a gente obedecer, sobre você ter vontade de servir, que eu vi na nossa conversa ali, que esse é o desejo do seu coração, né, Sandra? Fazer a vontade do Senhor e servir. E deixar para trás o passado. Não adianta a gente ficar pensando no que a gente viveu, nas dores, nas dificuldades, nos problemas, porque tem muita gente paralisada pelo passado. Vamos olhar para frente, para o novo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o que Ele quer fazer daqui para frente. E mais importante, Sandra, também não ficar ansioso, porque senão a gente fica preso na ansiedade, só pensando no dia de amanhã. Você imagina agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo que eu falo, que o pastor Zezinho fala assim, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? É um tempo diferente. Então, eu não posso me projetar pelo ano 2018.
eu tenho que me projetar para agora, o hoje, né? Então hoje, qual as possibilidades, o que você tem em mãos para você realizar, né? Você confiando em Deus, você executar aquilo debaixo dessa graça, debaixo desse favor de Deus, né? Porque isso aqui é muito favor de Deus, muita graça, né? Então a gente espera mesmo que possa levar essa palavra, como eu coloquei aqui, né, no final, que o que me levou foi saber que muitas mulheres perderam de viver o melhor do Senhor por não entender que o amor de Deus nos alcança. Ele nos alcança aonde você está, o seu momento de hoje, né, o que você está vivendo hoje, né? A palavra também fala que é para esquecer das coisas que para trás ficam, né? Não adianta você viver uma amargura, você viver uma dor, você querer ficar pensando, mas se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito... Não, seria você não diferente, fez. não você adianta não fez. mais. Mas então é o que você tem nas mãos hoje, sabe? Aí execute dentro do que das Deus... suas possibilidades. Das possibilidades. E eu creio que para mim a chave foi essa confiança total que eu tenho, que quem fala comigo é o Senhor. Glória então eu resolvi assim obedecer e vamos ver, né? Já está nascendo outros projetos novos por aí, né? Me conta, só me mostra. Gente, a Sandra trouxe uma blusa pra mim aqui do projeto novo, Esse que depois aqui, a gente vai contar, não vai dar tempo da gente contar tudo hoje, mas olha que linda, um projeto que nasceu no coração do Senhor, né, Exatamente. Sandra? Já sim, eu falei até com Deus, Senhor, mas eu ainda nem estabeleci bem o livro, ainda nem consegui lançar. E Deus falou, não, o livro é só a chave para você abrir essa porta. Porque aqui é um trabalho que a gente quer fazer específico com mulheres divorciadas. Depois a gente conta. Isso aí é Agora novidade, segredo. isso aí é segredo, a gente só deu um spoilerzinho. Sandroca, muito obrigada pela presença, pelo seu compartilhar, por você obedecer e nos abençoar, viu, querida? Querida, obrigada. Prazer foi meu, viu? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? E quem quiser, né, adquirir também pelo WhatsApp, aqui tem o meu WhatsApp escrito também. Pode entrar em contato, quiser saber mais, né, Cris, sobre o livro, a gente está à disposição. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Cris. Gente, eu sei que vocês devem ter ficado incomodados com barulho, mas tudo bem, acontece, né? Eu queria agradecer então a vocês que ficaram até o final. Muito obrigada. Obrigada, Casa Cor, a Assis e Marcos, desse espaço lindo aqui. A bem-vinda, por causa dessas semijoias maravilhosas que estão sempre me vestindo. Açaí Fresh e 8 Filmes, muito obrigada. Fica com Deus.